Ao vivo, domingo, 9 horas, a gente iniciou essa live, apesar de eu não ter avisado antes. Mas a live sobre hoje vai ser sobre por que é importante a gente olhar para nossa ancestralidade e pra gente ter sucesso, ter abundância e realmente ter o que a gente deseja na nossa vida. É importante aqui eu entrar nos assuntos introdutórios bem rapidinho sobre crença para que vocês entendam um pouco o que eu tô dizendo, porque a gente vai entrar em um tema bem mais profundo. Então, existem 4 níveis de crença. O nível primário é o que trabalha os coaches, né? É o que trabalha tudo que aconteceu na sua vida, de 0 a 7 anos, 0 a 8, as crenças que aconteceram aqui, dos sentimentos que foram gerados aqui, de tudo que aconteceu aqui nessa vida. Além dessas crenças, que a maior parte dos processos de reprogramação acontecem aqui nessa vida. E eu sinto que é super importante a gente olhar para isso e trabalhar isso sim. Tudo que aconteceu aqui na nossa vida. Só que o que acontece? A gente tem outros níveis de crença. O segundo nível de crença é o nível genético, que é esse que eu quero entrar aqui hoje, que é o nível da sua ancestralidade. É tudo que foi gerado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô, tataravô. E aí vai de todos os lugares, todas as linhas genéticas que você passou. É bem importante a gente olhar para essa cura, né? E eu vou entrar mais profundamente nesse tema daqui a pouco. O terceiro nível de crença é o nível de alma. E aí é tudo que a sua alma acredita que ela é, tudo que a sua alma passou. Inclusive eu estava lendo algumas coisas agora do livro de terapia multidimensional e muitas vezes para você atingir o seu propósito de vida, a sua alma realmente expressar a maior essência dela, ela precisa limpar algumas mágoas, a gente precisa, né, resgatar as dores, resgatar as mágoas da sua alma mesmo, para que você exerça seu propósito nessa vida. E como a sua alma é muito antiga, ela pode ter mágoas muito, muito, muito antigas. E por fim, o nível histórico, né, que é o nível que seria tudo que é consciente coletivo, todas as vidas, tudo que você passou, tudo que, se você acredita em vidas passadas, estaria aqui no nível histórico. Se você acredita, né? E aí o nível 8 gerações para cima também entraria no nível histórico, certo? Então o que acontece? Seu subconsciente ele funciona da exata forma. Se você tem facilidade para manifestar algo na sua vida, é porque o seu subconsciente sabe fazer isso com facilidade. Se você tem facilidade para aprender, sei lá, um instrumento musical, se você tem facilidade com exames, se você tem facilidade de relacionamentos, se você ganha dinheiro de forma fácil, se você se relaciona bem, tudo isso tem a ver com o que está dentro do seu subconsciente. Porque as crenças do seu subconsciente, são as crenças do seu subconsciente que constroem a sua realidade, que dominam a sua realidade aqui nesse momento e te guiam para agir de determinadas formas, certo? Então, lembrando, se tudo o que você faz hoje com muita facilidade é algo que está instalado positivamente no seu subconsciente. Então, se você é uma pessoa que ganha dinheiro de forma fácil, significa que no seu subconsciente existe a crença eu sei ganhar dinheiro de forma fácil. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, significa que o seu subconsciente tem crenças de dificuldade em relação a essa área. Ou ele pode acreditar que é difícil, ou ele pode acreditar que dói, ou ele pode acreditar que tem que trabalhar muito, ou pode acreditar que não é dele. E é aqui que entra a questão. Essas crenças que estão no seu subconsciente, elas podem vir suas nessa vida, 0, 7, 8, 9, 10 anos, ou elas podem ter sido herdadas geneticamente e entrou com você no seu DNA. E quando a gente entra em nível genético, é algo bem mais profundo do que realmente uma reprogramação aqui nessa vida. Por quê? Porque você é você, certo?
você tem seu DNA. Dentro do seu DNA tem um campo chamado de campo morfogenético. Nesse campo morfogenético existe tudo. Tudo, absolutamente tudo, de todas as linhagens ancestrais, de todas as pessoas da sua ancestralidade que passaram, e todas as informações que foram realmente importantes e úteis para que você passasse adiante, para que você sobrevivesse. Por exemplo, pode ser que um ancestral seu de 10, 20 gerações para trás passou por fome e esse ancestral passou a informação através do DNA dele de que era possível, de que existia a possibilidade de passar fome e de que essa linhagem tinha que sempre armazenar alimentos para nunca passar fome. Então, por sensações de sobrevivência, a informação ela é passada geneticamente através desse campo morfogenético por tudo o que você herdou dos seus ancestrais. Por isso que muitas vezes vocês fazem programa de coach, vocês fazem programas de diversas outras terapias que realmente elas funcionam muito bem aqui nesse momento, aqui nessa hora da sua vida e depois de um tempo volta a acontecer. Porque é como se você estivesse brigando com seus instintos. É como se você estivesse brigando com o que é raiz seu, com tudo que é importante para você sobreviver, você está brigando e você está sendo contrário a isso. Por isso que, às vezes, são essa energia, essas crenças da ancestralidade que estão realmente te bloqueando e que você precisa olhar mais a fundo. Aí a gente entra no conceito aqui de doenças. Muitas doenças que às vezes as pessoas falam assim, mas a doença é genética. Ainda que sejam doenças genéticas, essas doenças genéticas elas são geradas em um determinado ancestral por causa de uma crença que foi gerada lá atrás naquele ancestral. Isso que eu já falei uma vez numa live antes sobre a crença da tireoide, né? Que é eu não sei falar a verdade, eu não sei expressar a verdade. A maior parte das mulheres, em relação entre homens e mulheres, são as mulheres que têm mais problemas em tireoides. E aí elas falam, mas é um problema genético. Então vai lá na primeira mulher que queria falar e não podia falar a verdade. Que queria expressar os sentimentos dela e não podia expressar os sentimentos dela. Essa mulher, ou talvez ela tenha expressado os sentimentos dela e ela tenha entrado em perigo, ela passou a informação DNA até você desenvolver seu problema na tireoide. Então, isso também é uma questão de crenças nível genético. Então, doenças a nível genético são tratadas através da busca de crenças de nível genético. E aqui, doença é tudo aquilo que não é saudável à sua vida e saudável ao seu corpo. Se você tem algum problema, algum bloqueio na sua prosperidade, na sua abundância, você tem uma doença na sua área da prosperidade, na sua vida, que pode sim ser genética, que pode ter sido gerada lá atrás pelos seus ancestrais, que você pode ter tido essa informação, né, sendo passada para você. E por que é um pouco mais desafiador? Por que é um pouco mais difícil, né, muitas vezes? Porque é o seguinte... Vocês concordam que quando a gente se trata de sobrevivência, inclusive existe uma das correntes, um dos aspectos dentro do seu subconsciente, ele trata as questões de sobrevivência. E esse aspecto do seu subconsciente, que trata as questões de sobrevivência, ele também entra no nível genético. E aí, quando você está tratando questões de sobrevivência a nível genético, percebe quão profunda é a questão em relação aos seus bloqueios, em relação aos seus blocos. Porque se um ancestral seu lá atrás teve algumas crenças de sobreviver, essa informação ela tem que ser mantida a todo custo. Ela tem que ser mantida para o bem da espécie, entenderam? Então, é necessário, nesses casos, a gente sempre perguntar
pro nosso subconsciente, para esse nível genético, o que você está guardando e por que você está guardando isso. Na verdade, qual que é o benefício que a sua ancestralidade carrega? Qual que é o aprendizado que a sua ancestralidade carrega? Então, muitas vezes, as mulheres, homens também, né, têm problemas de relacionamento. E os relacionamentos, eles também são algo gerados lá atrás, né, na geração atrás de geração. Então, o que eu costumo ver, esse é algo que a constelação familiar faz muito, né? Mãe foi traída, avó foi traída, bisavó foi traída, tataravó foi traída. Isso é algo que acontece muito extremo, tipo, as situações se repetem. Então, vocês precisam reconhecer isso no sentido... Ai! Sempre cai o celular na hora da live, né? Vocês precisam reconhecer isso, talvez, de que... Onde que começa essa crença de nível genético? Reconhecer onde tem o seu aprendizado. Qual é o aprendizado em relação a isso? Qual que é o aprendizado em relação à sua ancestralidade? Então, talvez a sua ancestralidade esteja aprendendo o que é trabalho, o que é humildade, ou o que é amor, o que é relacionamento. Isso aqui é extremamente importante, porque quando você reconhece o aprendizado, somente assim você pode liberar da crença. Quando você reconhece o positivo pelo qual essa crença foi instalada lá no seu subconsciente, no aspecto sobrevivente, você reconhece que é possível liberar. Se não, pode sim acontecer uma sensação de raiva, uma sensação de irritação, uma sensação de não dar certo realmente você cancelar a crença e ela voltar. Por quê? Porque ela ainda está servindo a algum propósito. Isso aqui é extremamente importante vocês reconhecerem todos os aspectos negativos que vocês têm em vocês. No fundo, no fundo, no fundo, eles servem a algum propósito, eles servem a algo positivo. Seja aprender a se defender, seja aprender a dar amor, seja aprender a ter equilíbrio de si mesmo. Então, ir através dessas buscas, né, de reconhecer. E aqui é outra questão. Não somente o fato de você ter suas crenças geradas geneticamente, toda a influência do eu sobrevivente, da sua genética familiar. Dentro desse eu sobrevivente existe muito forte a sensação de pertencer, que é algo muito, muito antigo do ser humano. Muito antigo do tempo de Homem das Cavernas, entendeu? Não sei se vocês assistiram Croods, né? Aquele desenho da menina que vivia na caverna e o pai queria manter eles juntos a todo custo, porque se eles se separassem, eles obviamente iam morrer. Isso era a crença do pai, né? E isso era algo muito forte, muito comum em relação a nossa mega, ultra mega lá atrás na ancestralidade, né? O nosso homem das cavernas. E aí por isso que a gente busca tanto pertencer, tanto a gente busca se encaixar, tanto a gente busca estar junto com as pessoas. E aí o seu eu subconsciente vai querer muito estar encaixado dentro de um padrão de pertencer à sua família. Porque a sua família é o seu clã, a sua família é de onde você veio. Então tem duas razões principais pelas quais são mais importantes e desafiadoras, às vezes, você olhar para suas questões genéticas. Você precisa sempre reconhecer os aspectos positivos, seus ganhos. Lembra disso, aprendizado. E o segundo ponto é o seu pertencimento. E aqui é um conhecimento também da constelação, que é a do querer ser fiel e leal ao que aconteceu à sua família. Tanto é que a constelação fala por amor ao sistema, né? Por amor à minha família, por amor à minha mãe, que sofreu nesse relacionamento com meu pai, eu vou também sofrer no meu relacionamento. Por amor a todas as mulheres da minha família, eu também vou ficar sozinha, porque todas as mulheres também ficam sozinhas.
por amor à minha ancestralidade, que alguém falou aqui que o avô tinha sido roubado, né? Que ninguém da família ficaria rico. Eu vou continuar carregando isso de nunca ficar rico. Por quê? Porque essa foi uma decisão do meu avô, do meu bisavô, enfim. Então é importante vocês reconhecerem que toda vez que vocês fazem uma reprogramação no subconsciente de vocês, seja nessas de nível genético realmente, você envia esse aprendizado para toda a sua ancestralidade. Aqui entra um conceito que talvez você não acredite muito, eu não sei se vocês acreditam, eu não sei. Mas a sua ancestralidade, ela está esperando você adquirir alguns aprendizados para que todo mundo possa evoluir. Eu sinceramente acredito que todo mundo que morre fica num campo etérico, num lugar, e recebe todas as nossas informações no momento, então eles ficam lá esperando as nossas informações para evoluir, porque na verdade está todo mundo evoluindo. Então, eu acredito nisso. Então, toda vez que você faz essa reprogramação mental, você gera esse benefício para toda a sua ancestralidade lá atrás. 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Isso é tão forte que antigamente na China, as pessoas que roubavam tinham seus filhos presos também. E era assim por 7 gerações. Então, eles prendiam as pessoas em 7 gerações. Você roubava e todo mundo roubava, todo mundo era preso também. E aí, é extremamente importante vocês reconhecerem que esse conhecimento era um conhecimento assim, de tanto que eles acreditavam, porque as pessoas asiáticas, elas são mais fortes em relação à ancestralidade e esse aspecto genético, né? De tanto que eles acreditavam que o consciente, o nível genético tinha influência, eles prendiam os filhos deles. Ou seja, é como se fosse um fator determinante. E aqui, se você não acredita em instinto, se você não acredita em determinação, Bert Hellinger, ele fala sobre isso, né? Quer descobrir como será o seu futuro, olhe para trás e veja como foi o futuro da sua ancestralidade. Como foi o futuro dos seus pais, como foi o passado, na verdade, né? Como foi o passado dos seus pais, como foi o passado dos seus bisavós, como foi o passado da sua família inteira. Então, se você vem num padrão familiar de coisas que vêm se repetindo ao longo das famílias, se você não tomar uma decisão de reprogramar o seu subconsciente, se você não tomar uma decisão de escolher diferente conscientemente, você vai ser controlado por esses instintos, você vai ser controlado por essas crenças. E é aqui que eu falo de muitas vezes a gente é vítima de nós mesmos, inclusive das nossas crenças genéticas, sem que a gente tenha consciência disso, né? Então, quando você começa a analisa a sua ancestralidade, faz uma árvore genealógica, põe lá pai, mãe, avô e avó, até onde você conseguir. Pergunta de onde que vem cada pessoa, isso aqui é extremamente importante, porque não somente você herda as crenças em relação às pessoas de nível... meu avô falou que eu nunca podia ter dinheiro. Não somente isso, você herda as crenças de pessoas que são da terra específica. Por exemplo, pessoas que tiveram nacionalidade alemã, você vai ter questões com isso. Pessoas que tiveram ancestrais japoneses, porque quem tem ancestral japonês sabe que é um pouco mais forte porque vivencia isso no dia a dia. Talvez alemão também, mas a depender de onde vieram seus ancestrais,
as suas crenças também vão estar relacionadas a essa história da sua ancestralidade, de onde que eles vieram. A terra, ao povo, a forma como eles trabalham, a forma como eles ganhavam dinheiro, todas essas coisas. Então, é necessário sim você dar uma olhada para trás e perguntar: será que esses sentimentos são meus? Será que esses sentimentos são da minha ancestralidade? E o que acontece? Muitas vezes uma crença pode estar lá no seu nível genético e ela está adormecida. E aí você tem um ancestral que viveu na escassez na Espanha, que ele passou fome, que ele viveu no perrengue a vida inteira, que foi a vida super desafiadora. E aí ele foi lá e morreu, sei lá, passou adiante. Você vai na sua fé, na sua coragem, junta lá todo o seu dinheiro, tá mega feliz, você vai pra Espanha, você vai viajar na Espanha, eu vou pra Espanha sem saber que esse ancestral seu era espanhol. Você chega na Espanha, nesse local, geralmente num país por si só já exerce uma influência. Se você for na cidade, vai exercer uma influência maior, vai abrir um portal energético para você. A sua crença de escassez, ela vai ser ativada nesse exato momento. Então, pode ser que vocês vão a lugares e passem muito mal. Vocês tenham sensações horríveis. Pode ser que vocês viajem a lugares, vocês comecem, depois desse local, comecem a se sentir extremamente pobre, extremamente escasso, extremamente com dificuldades. Pode ser que a vida de vocês estivesse perfeita, maravilhosa. Mas quando você foi, sei lá, Disney, e aí você tinha ancestrais nativo-americanos que morreram todos, e aí você começa a sentir uma angústia. Isso são crenças de nível genético e histórico sendo ativadas através de portais energéticos por onde você anda. Então, é extremamente importante você ter essa consciência de saber que se a sua ancestralidade vem da Espanha, vem de Portugal, vem da Itália, vem da Alemanha, e você passa por esses locais, pode ser que você passe super bem, que não aconteça nada, mas pode ser que você, o seu ancestral, tivesse algo, um choque muito grande e seja ativado na sua consciência agora. Isso aqui é importante vocês reconhecerem. Então, muitas vezes, essas crenças de nível genético que precisam ser trabalhadas, elas vão influenciar de forma negativa na sua vida. E aí, lembra que eu falei lá no início? Caso você tenha uma questão de dificuldade, se não tá fácil para você, se não tá fácil para você, sei lá, fazer o que você quiser, ter um relacionamento, ter um trabalho, ter saúde, emagrecer, o que você quiser, vai na sua ancestralidade verificar onde começou isso. Em qual ancestral começou essa dificuldade? Reconhecer as bênçãos. A gente sempre fala de reconhecer bênção, né? Bênção é algo extremamente poderoso, tem um poder muito forte. Todas as bênçãos que a gente recebe. E aí, a gente reconhece as bênçãos e simplesmente agradece por todos os aprendizados que esse ancestral nos passou. Caso você queira ter sucesso, uma área específica da sua vida. Caso você queira seguir adiante, tá? E o que acontece? Tem outro ponto aqui que eu quero falar. Para quem acredita e dá muita importância ao nível histórico, que é o nível de 8 gerações para cima, ou de tudo que está registrado como suas vidas passadas, se você acredita em vidas passadas, eu sinceramente acredito que as vidas passadas não têm poder de interferir sobre o seu comportamento nesse exato momento. Elas sim têm poder caso as suas crenças são ativadas. Então, você tem as suas crenças, certo? As crenças de nível primário, de 0 a 7 anos, beleza. São essas crenças que vão modificar a sua vida como um todo. Existem outros níveis de crença, sim, e esses outros níveis, eles podem ser ativados de diversa forma. Como eu falei, viagem, idade,
situação específica, por exemplo, alguém entrou num relacionamento ou se casou e ativou as crenças específicas. E, por fim, elas podem ser ativadas também, né? No caso de vida passada é o seguinte: se a sua vida passada teve alguma história lá na vida passada e você teve também aqui nessa vida você ativa a mesma situação, entenderam? Então, por exemplo, eu estava tudo bem até que fui humilhada publicamente, sei lá, com 3, 4 anos de idade, com 7, 8 anos de idade, com 10, 15 anos de idade. Essa humilhação aqui, se ela já existiu algum tempo atrás, alguma vida anterior, ela vai ser ativada e aquela vida ali todas as crenças que estavam adormecidas ali atrás, naquelas vidas, vão ser ativadas para agora, entenderam? Então é assim que funciona as crenças de nível histórico, no caso, se você acredita em vidas passadas, e também de nível genético. Então, nem todas as crenças de nível genético são ativadas, nem todas as crenças da sua vida passada são ativadas, mas muitas delas se ativam quando a situação se repete na sua vida. Quando você se sente de determinada forma nessa vida, e aí você se sentiu de determinada forma, ou seu ancestral se sentiu de determinada forma naquela vida. Como eu falei, quando você vai num local onde seu ancestral passou por determinadas situações, e você também reconheceu que essas situações, você sentiu esses sentimentos, e aí você leva esses sentimentos de escassez para sua vida como um todo. E aí sim essa crença é ativada, e se essa crença foi ativada, ela passa a exercer forte influência na sua vida. Aí você passa a ter um pouco mais de dificuldade. Por isso que, se muitas vezes vocês estão com questões, busque na ancestralidade de vocês a permissão. Permissão de manifestar, permissão de ser abundante, permissão de ser próspero, permissão de ter o seu relacionamento. Tudo isso são questões sobre que você precisa se trabalhar em si mesmo, tá? Quem perguntou aqui sobre dar e receber, eu quase ia fazer. Sobre vampiros energéticos, eu quase ia fazer uma live sobre isso hoje. Mas eu não quis. A gente faz na próxima live a gente faz. Na sexta-feira a gente vai ter live. Aí eu vou falar um pouco sobre vampiros energéticos, tá? Então, vou me enviar uns downloads finais também pra vocês. Vocês entenderam isso? Na verdade, é uma oração, né? O pedir permissão seria fazer uma oração. Vocês já assistiram Moana? É muito legal, Moana. Assistam. Ela fala muito de ancestralidade. A Mulan também fala de ancestralidade, né? Então, quando você faz uma oração simples, fala: nossa, agradeço, por favor, me libera desse aprendizado. Só que é importante vocês carregarem o aprendizado que eu falei. Perguntem para vocês mesmos qual é o aprendizado da minha ancestralidade. Por que é importante eu carregar? Por que foi tão importante a gente viver na escassez? Por que foi tão importante a gente ter questões com o corpo? Gente, aqui questões com o corpo, muitas vezes, quem quer emagrecer, às vezes você vem de uma linhagem genética que precisava ir lá na primeira ancestral, que resolveu guardar peso, que resolveu guardar gordura. E aí essa ancestral tem as crenças dela, tem as crenças e tem as razões. Talvez seja ganhar poder, talvez seja se proteger, talvez seja se sentir vista importante, não sei. Mas isso aqui é isso que eu tô dizendo, entendeu? Tudo, se você não tá conseguindo resolver nessa vida, talvez seja necessário você ir para sua ancestralidade e perguntar o que a minha ancestralidade tá aprendendo com isso. O que eu carrego comigo em relação a isso, ok? Então, agora sim. Posso trazer a consciência de vocês, que vocês já sabem qual é a sensação de conciliar a história de vocês, o passado de vocês, a ancestralidade de vocês? Que você já sabe qual é a sensação de viver sem repetir os padrões da ancestralidade de vocês?
que é seguro, tranquilo, permitido você ser livre, que você já sabe como criar a sua vida e mostrar para os seus ancestrais que você já tem o seu livre-arbítrio e sabe caminhar. Que você também já sabe qual é a sensação de passar esse aprendizado para os seus ancestrais e viver sem ser vítima das crenças da ancestralidade. Posso trazer essa consciência que você já sabe qual é a sensação de estar em paz, ter apoio e suporte, reconhecer o que é o apoio e o suporte na perspectiva mais elevada. Apoio e suporte da sua ancestralidade. Você já sabe como ter consciência, quando ter consciência, que é seguro, tranquilo, permitido ter consciência. Posso pedir para botar o passado para trás de vocês e o futuro para frente de vocês? Posso trazer a consciência de equilíbrio? Posso também trazer o que é a libertação, a perspectiva mais elevada do Criador? Reconhece esses downloads, se você não sabe o que é downloads. São reprogramações mentais vindo da fonte, entrando pelo seu consciente, reprogramando crenças. Posso trazer essa consciência que é amor próprio, que é pertencer à sua família sem ter que repetir os padrões negativos dela. Você já sabe o que é pertencimento na perspectiva mais elevada do Criador, sem ter que repetir os desastres e os dramas da sua familiar, da sua linhagem familiar. Sem ter que repetir as doenças da sua linhagem familiar, que você já sabe como pertencer, sem ter que repetir nada da história que aconteceu na sua linhagem familiar. Vai respirando fundo. Respira. Posso também trazer essa consciência que é se abrir para o novo. Que você já sabe como se abrir para o novo, quando se abrir para o novo. E o que é ter esperança que você pode mudar sua vida a seu direito. Gratidão pela live de hoje. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Daí na sexta-feira a gente faz uma live e eu vou falar sobre vampiros energéticos. Quase que eu falo isso hoje. Beijos!